E hoje iremos falar sobre trombose venosa profunda, a famosa TVP. O que é a trombose venosa profunda? Quando falamos em trombose, estamos nos referindo a uma perna enferma, a um membro enfermo. Ou seja, está ocorrendo um coágulo em uma das veias profundas do nosso corpo. Eu acabei falando com vocês agora sobre pernas, sobre membros inferiores. Pode acometer outras regiões sem ser pernas, mas geralmente acomete do quadril para baixo as pernas, os membros inferiores. Então vamos deixar dessa maneira. A trombose ela ocorre em veias ou artérias. Bom, quando falamos em trombose venosa, estamos nos referindo a veias. Então, portanto, a trombose ela acaba ocorrendo em veias profundas do nosso corpo. Pessoal, a trombose ela é grave, é uma coisa grave, é uma coisa que precisa ser tratada. A trombose ela é responsável por 1 milhão de mortes em todo o mundo. Então, portanto, dá pra gente ver que é uma coisa muito grave e deve ser tratada da maneira adequada. O paciente que tem trombose, o tratamento praticamente se baseia em anticoagulantes, seja clessane, seja heparina, enfim. Isso é a parte médica, mas não dá para deixar de falar aqui. Então, o tratamento ele se baseia em anticoagulantes, heparina e clessane, como eu já falei. Exames. Qual que é o exame que o paciente faz para ver a questão da trombose? Bom, o paciente ele faz um exame chamado ecodoppler. Então, é a partir desse exame que vai ser feita a visualização das veias profundas e lá vai se identificar que realmente ocorreu uma trombose. Então, pessoal, essa parte vocês entenderam. Vamos falar um pouco sobre os cuidados de enfermagem. Uma coisa que fica muito na cabeça da galera, na cabeça de vocês, que trabalham, que não trabalham, que estudam enfermagem. Tem que fazer repouso absoluto, sim ou não? É uma coisa que vocês se perguntam, né? Pessoal, na verdade, tudo depende. Depende do quê? Isso depende se já iniciou o tratamento com anticoagulantes. Na verdade, quando o paciente, o ideal seria um repouso de, no mínimo, 7 dias, um repouso absoluto. Mas, quando o paciente inicia o tratamento com anticoagulantes, é até interessante esse paciente andar. Esse paciente, desde que ele fica com a perna esticada, ele está andando. Quem anda com a perna esticada, vocês concordam, né? Dá uma leve flexionada, tudo bem, quando vai mudar o passo, enfim. Mas geralmente a pessoa que está em pé está com a perna reta. Isso acaba sendo bom, ainda mais quando o paciente utiliza meias elásticas. Então tudo depende. Na dúvida, vocês perguntem ao enfermeiro de vocês, na dúvida vocês perguntem para o médico, caso vocês tenham acesso a conversar diretamente com o médico. É uma coisa que eu sempre faço questão de falar aqui no canal. Muitos locais, muitas instituições de trabalho, médicos não gostam que técnicos os abordem, que auxiliares de enfermagem os abordem. Eu acho até uma besteira, na minha opinião, né? Eu acho que o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, ele tem todo o seu valor, tem muito valor. Não canso de dizer no canal, exerci essa profissão por quase 10 anos, então eu sei o valor que tem um auxiliar técnico de enfermagem. A propósito, esse canal é feito para o auxiliar e técnico de enfermagem. Então, enfim, pessoal, tem locais que o médico não gosta que os abordem para passar alterações. Mas, na dúvida, se seu paciente pode deambular, ir até o banheiro ou não, converse com o seu enfermeiro. Pessoal, membros elevados. O paciente está deitado no leito, é interessante os membros ficarem elevados. Pessoal, acabei falando aqui para vocês sobre o tratamento ser feito com anticoagulantes, mas na prescrição médica, essa não é nossa parte da enfermagem, mas eu não posso deixar de dizer também.
Muitas das vezes o médico vai colocar um Rocefin, vai colocar um antibiótico, enfim, além de outros medicamentos, como dipirona para dor, enfim. Às vezes acontece da trombose, uma das características da trombose é causar dor no membro. Então, pessoal, quero dizer para vocês também quais são as complicações da trombose. Bom, a trombose ela pode ocasionar, isso não fique assustado caso você esteja em um leito do hospital pesquisando sobre o assunto e acabou acessando esse vídeo, não fique assustado com o que eu vou te falar. Mas, enfim, pode ocorrer até mesmo a amputação do membro. Pode ocorrer uma amputação do membro e pode ser fatal caso esse coágulo ele vá até o pulmão. Então é chamada embolia pulmonar. Então a trombose nós podemos perceber que ela não é uma coisa besta, ela não é uma coisa, é uma coisa que deve se procurar um tratamento a tempo para que não venham a ocorrer essas complicações, desde a amputação de membro e até mesmo para que não venha custar sua vida. Pessoal, a partir do momento que o paciente faz o tratamento com anticoagulantes, seja com heparina, geralmente a heparina, o clisane, eles são baseados no peso do paciente, enfim. Mas costuma ser, no caso da heparina, de 10 mil, 20 mil unidades por dia. Feito pela via subcutânea. Lembrando a vocês, anticoagulantes feitos pela via subcutânea. Quando acontece a confirmação da trombose pelo ecodoppler, muitas das vezes o paciente ele necessita de uma avaliação com um especialista, no caso com um vascular, e até mesmo esse vascular pode acabar optando por uma cirurgia. Esse paciente pode se tornar um paciente cirúrgico. Então, galera, vocês que trabalham em setores, em enfermarias, em todos os tipos de setores, quero deixar uma mensagem para vocês também. A partir do momento que o paciente ele internou por um outro motivo, sem ser uma trombose, você deve sempre ter um olhar clínico nos membros desse paciente, seja nos braços, seja nas pernas. Você sempre deve ter um olhar clínico e observar coisas como, eu vou falar sobre escurecimento do membro. Às vezes você percebe que um dos membros ele está bem mais escuro que o outro. Às vezes você acaba percebendo que um dos membros está inchado, muito inchado ou pouco inchado, e o outro membro não está inchado. Então, geralmente, quando a trombose ocorre uma coisa assim, um membro fica inchado e o outro não. Nós sabemos que doenças como o ICC, doenças como o paciente renal crônico, acaba que ocorre um edema no paciente, mas costuma ser bilateral, costuma ser uma coisa simétrica entre os dois membros. Então, a partir do momento que você tem um membro que ele está, eu chego até a dizer, um membro que ele está apresentando um calor nesse membro também, ele está um pouquinho quente, ele está escurecido, ele está edemaciado somente de um lado, unilateral, é uma coisa a se comunicar, é uma coisa para seja você, auxiliar e técnico de enfermagem, a comunicar o seu enfermeiro, que o seu enfermeiro vai comunicar o médico, que o médico vai fazer uma avaliação e de repente esse paciente ele vai ser diagnosticado com uma trombose interrogada. Então tá aí a importância do serviço da enfermagem, de você sempre observar alterações no seu paciente. Eu também quero falar para vocês a respeito das alterações de sinais vitais, como saturação, por exemplo, também. É importante, para ficar melhor, vamos colocar dessa maneira. Qualquer alteração de sinais vitais deve se comunicar. Se tratando de trombose, uma alteração, uma queda de saturação também acaba sendo bem importante também nesse caso. Esse foi nosso vídeo falando sobre trombose. Vocês não deixem de se inscrever no canal, ativarem o sino, darem um joinha, nos sigam no Instagram também, pessoal. E o Muito Mais Enfermagem fica por aqui.
Um abraço a todos e fiquem com Deus.